Em breve, os afazeres do dia-a-dia iriam ser relegados para um segundo plano. Dois grandes acontecimentos vieram mudar tudo. Um deles, na frente ocidental. O Estado-Maior alemão lançaram uma guerra submarina em larga escala. Nas mãos da Marinha Imperial Alemã, os submarinos revelaram-se como uma arma de grande significado estratégico. Nos 3 primeiros meses de 1917, foram afundados centenas de navios mercantes e de guerra. A Grã-Bretanha via-se privada dos abastecimentos de além-mar e os Estados Unidos também eram atingidos nos seus interesses comerciais. The moment that the Germans had taken the decision that they had to try to break the British blockade and to sink the ships going to Britain, they knew that in doing that they would bring the Americans into the war, because America could not tolerate U-boat warfare against neutral shipping in the Atlantic. So it was a race against time. Em abril de 1917, os Estados Unidos declaravam guerra à Alemanha. A poderosa indústria militar norte-americana trabalhava sem descanso para as encomendas da guerra. Com homens, aviões, tanques e outro equipamento inovador, os Estados Unidos em breve iriam entrar em força no teatro de operações europeu. Por outro lado, as tropas alemãs deixaram de ser necessárias na frente leste e puderam concentrar-se ao ocidente. Na Rússia, em novembro de 1917, tinha triunfado a Revolução Bolchevique. Chegado ao poder, o partido de Lenin declarou um cessar-fogo desde o primeiro instante. Entretanto, em outubro de 1917, a frente em França foi visitada pelos chefes do Estado e do Governo, Bernardino Machado e Afonso Costa. O encorajamento que os dois políticos levaram às tropas pouco durou. 2 meses depois, em dezembro, o antigo embaixador em Berlim, Sidónio Pais, dava um golpe de Estado em Lisboa e suspendia quaisquer novos envios de tropas para a França. Na frente, o abandono dos soldados portugueses agravava-se. A estada à retaguarda da 5ª Brigada tinha sido horrível, porque as tropas, em vez de encontrarem descanso de que tanto necessitavam, depois de uma prolongada estada na primeira linha, eram mandadas por turnos para trabalhos violentos e executados durante a noite, tendo de fazer penosíssimas marchas, quase sempre sob o fogo de artilharia e das metralhadoras pesadas inimigas que batiam as estradas. Só estivemos 4 dias na retaguarda a descansar. Logo nos veio a ordem para o setor ocupar. Então partimos para a frente, de muito má vontade, e os soldados já não queriam ir, que se queriam revoltar, porque tinham passado o inverno nas linhas a batalhar, e saímos para o descanso, mas não deixaram descansar. Na madrugada de 9 de abril, estava planeado serem rendidas as tropas da primeira linha. Mas a rendição nunca chegou a fazer-se. Aí por volta de 1h da noite, começou um bombardeamento absolutamente extraordinário. Quer dizer, caíram sobre o próprio quartel-general, sob o arame farpado da primeira e a segunda linha, um bombardeamento tal que ao romper da aurora praticamente desapareceu o arame farpado, desapareceu a primeira linha, desapareceu a segunda linha e não houve praticamente que o quartel-general visse retirada das tropas, que não havia ninguém a retirar, quer dizer, desapareceram ou foram pelos flancos. As tropas portuguesas, muito mais escassas, desgastadas e mal equipadas do que as alemãs, não chegaram a opor à ofensiva uma resistência verdadeiramente eficaz. Logo que sentimos tanta força dos inimigos, parámos de dar fogo e, muito caladinhos, eis que chegaram perto das nossas terceiras linhas e começaram a deitar morteiros ligeiros, mas muito espessos. Então é que nós cuidámos de ficar todos despedaçados e, de facto, alguns ainda foram feridos. A ofensiva alemã sobre o setor português da frente ficou conhecida na história militar portuguesa como Batalha de La Lys, o nome do rio que corria tranquilamente junto das linhas do CEP. Em 9 de abril de 1918, o rio foi atravessado pelos alemães e, em poucas horas, morreram quase 400 militares portugueses. Em La Lys, mais de 6.500 portugueses tinham caído prisioneiros. Entre eles, o soldado António Santos, o tenente-coronel Craveiro Lopes e o alferes médico Manuel Lourinho.
Em Portugal, as famílias temiam o pior. Os prisioneiros eram encaminhados para a retaguarda alemã. Ele conta que foram colocados num lamaçal, cercados por uma cerca de arame farpado. Ele diz que era como se guardam os animais no monte. Foram sentados todos lado a lado e aí foram despojados dos seus bens completamente. Tudo o que interessava aos soldados alemães era-lhes retirado. Tanto nos campos alemães como nos aliados, as condições do cativeiro eram penosas e refletiam a escassez de muitos bens essenciais nos países em guerra. Na deslocação dos prisioneiros, passava-se ainda mais fome e mais frio. A 11 de novembro de 1918, abriam-se novas perspectivas para os prisioneiros. Era assinado o armistício e festejava-se o fim da guerra. Nos campos de batalha, terminou um confronto que tinha custado milhões de vidas. Apesar das manifestações da vitória, muitos iam continuar à espera de repatriamento. O país estava exausto pelo esforço de guerra e pela epidemia de pneumónica. Sidónio Pais foi assassinado poucas semanas depois do armistício. O ano de 1919 começava com 2 meses de guerra civil. Os sucessivos governos estavam ocupados com os problemas internos. Nos meses seguintes, até março de 1919, os soldados portugueses continuaram a morrer às centenas. Mas agora morriam de pneumonia, de outras doenças, enquanto esperavam o transporte para regressar a Portugal, com assistência cada vez menor do corpo médico e falta crescente de medicamentos. Para os prisioneiros, o regresso era ainda mais difícil. Finalmente consegue embarcar para Lisboa, onde chega em fevereiro de 1919, num clima de total apatia e de total indiferença por parte da população e dos governantes. As mutilações eram características de uma guerra com milhões de homens enterrados nas trincheiras, alvejados por atiradores ou atingidos por estilhaços da artilharia inimiga. Os mutilados eram instalados em hospitais fora das localidades, para não desmoralizar a população civil, e sem espelhos, para não desmoralizar os próprios. A Primeira Guerra Mundial tinha sido a mais devastadora de todas. No Tratado de Versalhes, a fatura ia ser apresentada aos vencidos. Garantidas as colónias, Portugal lutava por uma fatia no bolo das indemnizações. A delegação portuguesa, chefiada por Afonso Costa, inflacionou o número de mortos e outras perdas sofridas na guerra, para obter maiores indemnizações. No fim, não obteve o que pretendia em dinheiro, mas não se mostrou descontente. A maioria dos pagamentos alemães foi em espécie. Entre eles, contavam-se os bens e serviços fornecidos por um consórcio de empresas alemãs para a construção do Arsenal do Alfeite. Começado a construir em 1928, beneficiou nessa primeira fase da sua construção da largueza dos recursos disponíveis. Quando acabaram os financiamentos alemães, foi necessário reformular o projeto em termos muito mais acanhados. Como acanhadas passaram a ser também as instalações construídas nessa segunda fase. Às compensações materiais, juntava-se a compensação simbólica. And one of the things which the Western Front experience did was at least to confirm for Portugal a place in the victory parade and a place at the peace negotiations in 1919. Despite the defeat on the battlefield, Portugal emerged as a winner. Os fatores desencorajavam o regresso dos soldados a Portugal. O país vivia tempos difíceis, com uma drástica recessão económica, além da instabilidade política. Os veteranos do CEP, fixados em França, acabaram por ser precursores da grande vaga de imigração que começou meio século depois. A guerra deixou uma herança pesada. Pagaram-na os mutilados, os prisioneiros, os que ficaram no cemitério português de Richebourg, em França, e a população civil. Pagou-a também a Primeira República. Pouco mais tempo lhe restava. Já só tinha pela frente alguns anos agitados, até ao golpe militar de 1926.